Olá, nessa aula nós vamos falar sobre desenvolvimento front-end, especificamente sobre a estrutura básica HTML. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Bom, para poder começar a fazer aqui o desenvolvimento front-end, nós precisamos primeiro de uma IDE ou então de um editor de textos, né? Existem diversos editores de texto que fazem marcações nas palavras que nós vamos utilizar, né, no caso nas tags, e isso facilita muito o desenvolvimento, inclusive com a função autocompletar. Caso você não lembre de um comando específico, ele vai te ajudar oferecendo ali opções. Então, para você que é iniciante, para você que é uma iniciante, isso sim vai ajudar bastante, tá? O editor que eu escolhi aqui foi o Sublime, né? E fiz uma pesquisa simples aqui no Google, né, que seria o baixar Sublime Text. E nós vamos clicar aqui na opção Download Sublime. Claro que você pode usar um outro editor que seja da sua preferência, tá? Aqui nós temos, né, as versões para o Mac, né, que seria o Operation System. Nós temos aqui versões para o Windows, versões para Linux, tá? No meu caso, é a versão Windows 64 bits. Então, clicando nesse item, ele vai permitir fazer o download, tá? No caso aqui eu vou escolher a área de trabalho e vou salvar. Pode ser que para você não esteja aparecendo essa opção, né? Ele vai direto para a pasta de downloads, então é só você procurar naquela pasta. Você repara que é um software simples, né? E que funciona em máquinas também muito simples. Você não precisa de uma configuração muito avançada para poder rodar esse editor. Então cliquei, vou clicar em executar e ele vai continuar aqui, ó, fazendo a instalação padrão, tá? Eu não vou seguir essa instalação até o fim, porque não tem a necessidade, já tenho o Sublime instalado no meu computador. Após a instalação, a única coisa que você vai fazer é acessar o Sublime. Então eu vou dar um toque aqui no iniciar do Windows, tá? E vou digitar a palavra Sublime. Você vai perceber que ele aparece aqui e clicando nele nós conseguimos lá então ver, né, o Sublime. O seu provavelmente está em branco, tá? Ele deve estar aparecendo desse jeito aqui. O meu já tinha ali um projeto, tá? E o que nós vamos fazer agora é colocar aqui uma pasta, né? Que seria a pasta que guarda os arquivos do nosso site. Essa pasta é chamada de pasta raiz e ela pode estar em qualquer local do seu computador. E como eu disse antes, ela vai guardar as informações do nosso site, como as imagens, né? As formatações, algumas programações, se for o caso, tá? Então nós vamos clicar aqui no sinalzinho de menos para minimizar, botão direito, opção novo, pasta. Eu sempre, tá, faço a opção de criar essa pasta na área de trabalho do meu computador. Eu acho mais fácil de encontrar depois, acho mais simples de trabalhar, tá? E o nome dessa pasta deve ser um nome relativo ao projeto que você está fazendo, né? Qual é o site? Sobre o que é o site, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar projeto YouTube, tá? Desse jeito aqui. Claro, sinta-se à vontade de colocar o nome que você quiser, tudo bem? Já aqui no Sublime, nós vamos clicar na opção File. Provavelmente esse item aqui à esquerda não está aparecendo para você, tá? Não se preocupe. É porque o meu já estava instalado, então nós vamos clicar em File, nós vamos clicar aqui, ó, em Open Folder, que significa abrir pasta, tá? E lá na nossa área de trabalho nós vamos clicar então na nossa pasta raiz, que é a que eu acabei de criar, o projeto YouTube. Cliquei aqui em selecionar pasta e você vai perceber que ele abre agora um projeto do zero, tá? Bom, seria interessante mostrar ao Sublime qual é a linguagem que nós estamos utilizando, que no caso é o HTML, tá? Para isso nós vamos clicar aqui no menu View e vamos apontar o nosso mouse aqui na opção Syntax, né? E aqui nós vamos escolher então a opção HTML. Cliquei, legal. Agora o que eu vou fazer é salvar essa página. Clicando aqui em File, opção Save. Você vai perceber que ele já nos leva para a pasta correta, tá? Que no caso seria a projeto YouTube. Caso isso não esteja acontecendo com você, se ele não estiver na pasta correta, então você tem que navegar até a pasta, tá? Então você vai clicar lá no local
que você criou a pasta e vai clicar 2 vezes na pasta para abri-la. E nós vamos colocar aqui o nome index.html. Esse nome ele não é opcional, tá? Toda vez que você estiver criando a primeira página de um site, invariavelmente o nome será index. E isso vai depender também da tecnologia que você está utilizando. Por exemplo, nós poderíamos ter o index.js, que seria uma página em JavaScript. Nós poderíamos ter o index.php, que seria uma página, evidentemente, na linguagem PHP. Tá? Então, como nós estamos utilizando a tecnologia aqui HTML, né, a linguagem de marcação HTML, nós vamos colocar .html, tudo minúsculo e tudo junto. Assim, os servidores que vão receber o seu site vão saber que aquela é a primeira página que tem que ser carregada. Porque nós podemos ter outras páginas depois, né? Página de pagamentos, página sobre a empresa, página de produtos. Mas ele vai entender que essa daqui é a primeira que tem que ser exibida. Tá? Cliquei em salvar. Legal, nós temos lá então o nosso projeto, né, configurado e pronto aí para começarmos as nossas configurações, né, as nossas marcações. Bom, o HTML ele é uma linguagem de marcação. O que isso significa, né? Que nós teremos aqui uma página e nessa página nós vamos demarcar, nós vamos marcar conteúdos. Por exemplo, aqui vem uma imagem, aqui vem um texto. Aqui pode ser que venha um vídeo, aqui vem um outro texto, tá? E para poder fazer essas marcações aqui que são entendidas pelo navegador, nós vamos utilizar as tags, né? As tags HTML. Então toda codificação, marcação em HTML nós chamaremos de tags. Que numa tradução bem literal aí, né? A grosso modo seria etiqueta. Então nós vamos etiquetar o conteúdo aqui. As tags, a partir do HTML5, elas passaram a ser semânticas, tá? Então elas passaram a ter algum sentido. Então nós temos que utilizar alguns itens que façam sentido para o navegador e também para buscadores. Então isso nós vamos observar no decorrer do curso, tá? A estrutura comum de uma página HTML, ela começa da seguinte forma, olha só. Nós vamos informar ao navegador, tá? Que aquilo é um documento HTML, e isso se faz com doctype HTML. Tudo bem? Depois disso, nós vamos informar que o nosso site ele é de fato HTML, e essas tags, como HTML, por exemplo, elas têm abertura e têm fechamento, ou seja, eu tenho que indicar aonde começou a minha codificação e aonde vai terminar a minha codificação. Para diferenciar uma coisa da outra, nós utilizamos a barra. Tudo bem? Dentro dessa estrutura aqui, nós vamos criar outros itens, como por exemplo, né, nós podemos criar o head, que é o cabeçalho aí do nosso site, que vai receber, né, algumas informações. Dentro do head, nós podemos criar também um título para o nosso site, tá? Nós podemos também, nós devemos, né, criar um corpo para o nosso site, que será o body, e assim sucessivamente. Então essa daqui seria a estrutura básica HTML. Claro que eu vou explicar tudo isso com detalhes no decorrer das aulas, mas aqui eu só queria que você tivesse uma noção, tá? Bom, como eu disse no início, você trabalhando com uma IDE ou com um editor de textos, eles são geralmente facilitadores, né? Então, para começar uma tag, para começar uma codificação HTML, eu vou colocar aqui o sinal de menor, tá? E ao digitar o HTML, você vai perceber que ele já oferece ali uma opção. Então, se eu teclar Enter para aceitar essa opção, ele vai colocar para mim na tela toda a estrutura inicial, tá? E é essa estrutura inicial que nós vamos utilizar para construir a nossa página web. Bom, com essa estrutura inicial aqui já exposta, né? Você vai perceber que nós temos aqui em cima uma bolinha, tá? Isso significa que esse item ele não está salvo. Então você pode clicar aqui em File, opção Save, tá? Ou pode utilizar o atalho, que no caso aqui é o Ctrl S, que é o que eu costumo usar bastante no decorrer das aulas, né? Então você teclando lá o Ctrl S, você salva o seu conteúdo. Claro que essa nossa página, ela por enquanto está vazia, né? E eu preciso que você entenda essa codificação. Afinal, ela apareceu aqui, né, sem maiores detalhes, então eu preciso explicar
uma por uma. Se você é, como é o foco desse curso, um total iniciante, né, uma total iniciante, você deve estar imaginando, né, como que você faria para decorar tudo isso daqui, mas todos eles têm algum sentido, então você vai começar a perceber que é bem simples na verdade. Então, aqui no HTML, uma configuração que nós precisamos fazer é clicar aqui dentro da tag e definir uma linguagem, tá? Você percebe que eu vou definir a linguagem digitando o LA. E a própria, né, o próprio editor de textos ali vai me mostrar uma opção chamada lang. Tudo bem? Se eu teclar Enter, ele já vai me perguntar qual é a linguagem que eu quero utilizar. Então nós vamos colocar aqui PTBR. Ok? Esse item aqui embaixo, né, que é o MetaCar7 UTF-8, esse é o nosso mapa de caracteres. É ele que permite, por exemplo, que você coloque palavras com acentuação dentro do seu site, né? Hífen, cedilha, til e outras acentuações só são aceitas porque nós configuramos os nossos caracteres com o UTF-8. E você percebe que é uma configuração que já vem aqui dentro da nossa gama, né, principal, aquela que foi oferecida pelo próprio editor de textos. Então, car7 seria exatamente isso, né? O car de caracteres, set de setup, então configuração de caracteres. Dentro de tudo isso, nós precisamos falar do head. O head é uma tag que recebe as configurações do site. Então, tudo que tiver dentro dessas tags aqui, ó, entre o head e o /head, não aparecerá efetivamente no corpo do site, tá? São somente configurações. Como essa daqui que nós temos, que é o meta name, né? O viewport. Você percebe que nesse caso aqui ele vai estar identificando o tamanho da tela. E identificando o tamanho da tela, ele faz configurações diferentes. A visualização num computador é de um jeito, a visualização em um celular que tem a tela menor, né, é de outro jeito, tá? Então nós temos aí uma matéria também falando sobre viewport, está na descrição do vídeo, você pode acessar, está no nosso blog, para você ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Bom, nessa aula, só para termos aqui o nosso primeiro efeito, nós vamos clicar aqui, ó, entre as duas tags, title, né, e vamos colocar aqui o nosso título. Então, projeto YouTube. Como sempre, fique à vontade de colocar o item que você quiser. Esse título aqui é o que vai aparecer na aba do navegador, tá? Então ele não vai fazer parte do corpo do site. Para fazer parte do corpo do site, nós teríamos que colocar alguma informação aqui dentro. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um parágrafo, tá? Um P. Então eu vou abrir a tag, vou digitar um P, vou teclar Enter e você percebe que ele vai fechar, né? Eu vou colocar aqui, ó, teste de aula, só para termos aí o nosso primeiro conteúdo. Teclando Ctrl S, como que nós podemos visualizar o nosso primeiro resultado? Olha só, nós vamos minimizar aqui esse item, né? Aqui na pastinha raiz que nós criamos, eu vou clicar duas vezes e vou clicar duas vezes aqui no nosso index, né? Feito isso, você percebe que ele já exibe aqui os nossos primeiros resultados, olha só. Projeto YouTube e teste de aula. Bom, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço, te vejo na próxima aula e até lá.